Bom, então com relação às variáveis quantitativas, nós temos as discretas e as contínuas, tá? Deixa eu ver como que dá dividir em dois grupos, que são usados de contagem. E a quantidade de variáveis, tá. Qual que é a diferença entre as variáveis quantitativas discretas e as quantitativas contínuas? Gente, presta atenção. Então, qualitativas podem ser nominais ou ordinais, as variáveis quantitativas podem ser contínuas ou discretas. Gente, as quantitativas discretas vão ser representadas por números inteiros, né? Ou melhor, por números naturais, né? Por números naturais. Vamos usar essa definição. Porque, por exemplo, as variáveis quantitativas discretas vão ser usadas para representar a quantidade de alguma coisa, contagem de alguma coisa. Por exemplo, lá na tabela anterior, o que é uma variável quantitativa discreta? A atividade feita por semana é uma variável quantitativa discreta, né? Agora, a massa e o sono são variáveis quantitativas contínuas. Por quê? Qualquer variável quantitativa que não seja representada por números naturais exclusivamente, como é o exemplo da atividade física, ali 0, 1, 2, 3, 4, são variáveis quantitativas discretas, porque elas representam os números naturais. Não tem como eu fazer 2 atividades e meia por semana. Não tem como, por exemplo, eu ter 2 pessoas e meia. Não tem, enfim, não tem como eu trabalhar com números decimais nas variáveis quantitativas discretas. Já as contínuas, não. As variáveis quantitativas contínuas, elas podem ser representadas por qualquer conjunto dos reais, né? Pode ser número decimal, número irracional, enfim, tá? Agora, gente, eu vou mudar para outro quadro, porque nós vamos falar de outros conceitos aqui, tá? Vejam, o que são agora o rol? Gente, quando que eu falo que uma pesquisa ela está com os dados em rol? Para uma pesquisa estar com os dados em rol, gente, significa dizer que essa pesquisa está com os dados em ordem crescente, tá? Organizar os dados numa pesquisa em rol quer dizer que eu vou colocar os dados em crescente. Por exemplo, eu vou colocar em rol, lá na tabela da página 9, as atividades físicas por semana. Então eu vou começar lá no 0, depois eu vou para o 1, depois eu vou para o 2, e assim vai sucessivamente, né? Então vejam lá, eu tenho 0, que aparece que 2 não praticam nenhuma atividade, 1 e 1, porque 2 praticam atividade uma vez por semana, depois 2, 2, 2. Isso eu colocar em rol. Organizar os dados de uma tabela, de um dado estatístico, em ordem crescente, do menor para o maior. Tá? Então, colocar em rol é o quê? Organizar esses dados. Agora, o que são as frequências? Né? As frequências elas têm 2 tipos. A frequência relativa e a frequência absoluta. Frequência relativa e absoluta. Vamos falar, gente, dos dados das atividades físicas por semana, daquela tabela lá da página 9. O que é a frequência absoluta? Tá? A absoluta é a mais fácil de todas. Vejam. Por exemplo, quantos alunos fazem atividade, então, frequência absoluta, de quantos alunos fazem atividade 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. Deixa eu colocar aqui. 2 vezes por semana. Qual que é a frequência absoluta de alunos que fazem atividade 2 vezes por semana? Vamos lá na tabela e contar. Quantos alunos daqueles fazem atividade 2 vezes por semana? Vamos lá contar. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 alunos fazem atividade física 2 vezes por semana. Ou seja, a frequência absoluta de alunos que fazem atividade por semana, 2 atividades por semana é 6.
Então, gente, em outras palavras, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que um evento acontece. Por exemplo, eu sei que 6 alunos fazem atividades 2 vezes por semana. Agora, qual que é a frequência absoluta de alunos que fazem a atividade 6 vezes na semana? 6 vezes na semana. Se eu olhar lá na tabela, apenas um aluno. Então, ou seja, a frequência absoluta para alunos que fazem atividade 6 vezes na semana é um aluno apenas, tá? Agora, o que é a frequência relativa? Frequência relativa, olha aqui. A frequência relativa, gente, é em percentual. Eu vou pegar o valor da frequência absoluta e dividir pelo total. Qual o total? Se foram 30 alunos, eu vou fazer o 6 divididos por 30. Né? Mesma coisa aqui. Vou fazer aqui a frequência... Então, a frequência relativa dos alunos que fazem atividade uma vez por semana. 1 é um aluno. Divida a frequência relativa, a frequência absoluta, pelo total. Agora, lá, frequência relativa de alunos que fazem atividade 2 vezes por semana. Frequência absoluta dividido pelo total. 6 dividido por 30, nós vamos ter, quem fizer a continha vai ter 0,2. Vou fazer vezes 100 para transformar em porcentagem e vou ter 20%. Ou seja, a frequência relativa de alunos que fazem atividade física 2 vezes por semana é 20%. Né? A frequência relativa é isso. Agora, a frequência absoluta de alunos que fazem atividade 6 vezes na semana é 1. Frequência relativa, 1 dividido pelo total de alunos entrevistados, que é 30. Né? Se eu fizer a divisão de 1 divididos por 30, eu vou ter 0,03. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter 3%. Ou seja, a frequência relativa de alunos que fazem alunos, né? Assim, a quantidade de alunos que fazem atividade 6 vezes por semana é de 3%. Né? Enquanto a que faz, né, que fazem 2 vezes por semana é 20%. Né? Pessoal, tudo bem até aqui, gente? Eu sei que é bastante informação. Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Diogo, Débora, Eduarda, Luíse, Edson, Beatriz. Estão conseguindo acompanhar? Uma pergunta, gente? Pessoal, alguma pergunta? Tranquilo? Então, beleza. Então, ótimo, gente. 100%. E aí, gente, também, tá? Nós podemos ainda, tá? Nós podemos... Deixa eu só ver um negócio aqui. Nós podemos ainda chamar a frequência relativa de frequência acumulada, tá? Frequência relativa e frequência acumulada, ela é a mesma coisa, tá, gente? Frequência relativa e frequência acumulada, tá? Ok? Tranquilos? Vamos então agora para falar dados agrupados em classes. Vejam, gente, né? Nós temos lá na página 9 aquela tabela. Eu posso organizar os meus dados estatísticos em grupos ou classes. Né? Por exemplo, eu quero saber a frequência dos alunos que têm massa entre 40, e aí eu uso esse símbolozinho aqui, gente. Tá? Entre 40 e 45 quilogramas. Aí eu posso calcular o quê? A frequência absoluta e a frequência relativa dessa classe. Eu posso separar, então, gente, um dado estatístico em classes para ficar mais fácil minha análise. Né? Veja, por exemplo, agora, do 45 aos 50 anos, aos 50 quilos, perdão. Separei em outro grupo. Vou estudar aqui frequência relativa e frequência absoluta. Né? Então, eu posso dividir os meus dados estatísticos em classes, de acordo com o meu gosto. Por que eu faço isso? Para mim poder organizar num gráfico. Né? Vejam, a tabela lá da página 9
são uma tabela bastante extensa, né? Com bastante propriedades, com inúmeras condições. Veja, nós temos lá sexo, idade, peso, horas de sono e atividade física. São bastantes dados para mim compilar num único gráfico. Né? Se eu fosse pôr todos eles no mesmo gráfico. O que eu posso fazer? Classificar eles em categorias. Né? Por exemplo, classificar eles entre 40 e 45 quilos. Né? Ou ainda, posso separar eles por idade. Né? Dos 13 aos 15 anos. Né? Dos 16 aos 18... Perdão, do 15 aos 18 anos. Né? E aí vai. Tá? Então, posso também fazer dessa forma para me organizar em diversos gráficos. Né? No gráfico de barras, em historiogramas, ou gráfico de setores, ou gráfico de linhas. Né? Todos os gráficos que nós falamos até então. Tá? Então, é isso aí que a gente teria, né, nesse primeiro momento. Agora, nós vamos falar das médias. Né? O que são as médias? Nós temos 2 tipos de médias, por enquanto, que vocês vão conhecer falar. Que é a média aritmética simples. Então, a média aritmética simples. E a média aritmética ponderada. Média aritmética ponderada. Qual que é a diferença das duas, professor? Gente, a média aritmética simples é essa que a gente utiliza para calcular a nota de vocês. Né? Vamos supor que o fulano lá teve a nota no simulado 1. Simulado 1 tirou 80, simulado 2 tirou 90, simulado trabalho ficou com 80 e na avaliação bimestral ficou com 50. Qual que é a média aritmética simples? Vou somar todas essas notas e vou dividir por quanto? Por 4. Por que por 4? Porque são 4 valores que nós tivemos. Se nós tivéssemos mais um simulado aqui, por exemplo, mais um simulado 3 aqui, que tirou 70, e mais a avaliação bimestral, que ele ficou com 100. Vou somar as 5 notas e dividir por 5. Então, a média aritmética simples é isso. Somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Se eu tiver 6 elementos, vou somar os 6 e dividir por 6. Se eu tiver 7 elementos, vou somar os 7 e dividir por 7. Tá? Agora, o que é a média aritmética ponderada? Tá? O que é média aritmética ponderada? É essa, gente, que vai definir a nota do vestibular de vocês. Né? São médias em que tem peso. Né? Por exemplo, quando eu fui fazer meu vestibular, fui prestar para matemática. Né? Então, o que acontece? A média aritmética ponderada, ela tem peso. No meu vestibular, logicamente, a nota de matemática ela ia ter um peso. Né? Qual que é esse peso? Um peso 2. Né? E aí, cada disciplina pode ter um peso diferente. Por exemplo, vamos supor lá que quando eu fiz, vou usar como exemplo, eu fiz minha prova do vestibular lá. Em matemática, eu fiquei com 80. Qual que é o peso da matemática no meu vestibular? É peso 2. Não, melhor, peso 3. Em português, eu fiquei com 70. Qual que é o peso de português? Peso 2. Lá em história, eu fiquei com 90. Mas história tem peso 1. O que acontece? Como que eu vou calcular minha média utilizando essas 3 disciplinas? Eu vou fazer a seguinte situação, tá? Eu vou multiplicar a minha média. Por exemplo, se eu tirei 80 em matemática, vou fazer vezes 3. Mais os 70 vezes 2, porque tem peso 2. Mais a história vezes 1, que tem peso 1. E vou dividir pela soma dos pesos. Quantos pesos eu vou ter aqui, ó? 3, 4, 5, 6. Né? Então, vejam. Vou fazer aqui, então, dividido por 6. Vou somar matemática, português e história. Primeira coisa, multiplico a nota pelo meu peso, né, pelo peso que ela vai ter. Né, no vestibular da Unicentro, a disciplina específica do teu curso vai ter peso 2 sempre. As outras têm peso 1, normal.
né? Então veja, por exemplo, a Débora quer fazer, sei lá, engenharia química. Qual que é a disciplina que vai ter peso 2 na prova dela? É a química, né? Então ela vai ter a nota que ela tirou em química vezes 2, né? E aí vai sucessivamente. Então, para mim calcular a média aritmética ponderada é dessa forma. Multiplica a nota pelo peso, né, que ela tem e divide pela soma dos pesos. Aqui tem 3, 4, 5. Como o peso é 6, vou fazer todas essa operação e dividir por 6, que eu vou ter o peso dela. Tá? Pessoal, tudo bem com isso? Alguma pergunta? Tranquilo? Sim? Podemos prosseguir? Vamos lá, então. Bom, gente, a média, ela é aritmética e a média ponderada, né, gente? Média aritmética e média ponderada. Então, nós começamos falando de população e amostra, depois fomos para as variáveis da pesquisa, né, qualitativas e quantitativas, depois fomos para a parte de organização gráfica, né? Dividir em categorias, né? Falamos em rol, falamos de frequência relativa, falamos de frequência absoluta, falamos das médias. Agora nós vamos falar da mediana. Gente, o que é a mediana numa pesquisa? Vamos imaginar a seguinte situação. Existe uma empresa e essa empresa ela dá vale transporte para os seus funcionários. Né? Então, tem 5 funcionários. A empresa aqui, ó. Empresa 1. Tem 5 funcionários. O primeiro funcionário recebe R$100 em vale transporte. O segundo, 250. O terceiro, R$300. O quarto, sei lá, 180 reais. E o quinto, R$220. Tá? Gente, aqui eu estou usando um exemplo, tá? Um exemplo bem simples. O que é a mediana? A mediana é o termo médio de uma sequência numérica. Por exemplo, aqui eu tenho 5 dados. Eu quero saber qual que é a mediana desses 5 dados. Por exemplo, se eu quisesse voltar lá na página 9 e descobrir qual que é a mediana da idade dos alunos, eu poderia. Se eu quiser saber a mediana da massa dos alunos, eu poderia. Mas então, como que a gente calcula a mediana? A gente define a mediana de um conjunto de dados estatísticos. Como que a gente faz isso? Gente, primeira coisa. Se o número de dados for ímpar, é super fácil. E se for par, também é fácil. Mas vejam aqui, ó. Aqui nós temos o quê? 5 dados. Né? 5 dados estatísticos. É um número ímpar de dados. 1, 2, 3, 4, 5 dados. O que eu vou fazer? Eu vou tentar 5, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar dividir de forma igualmente numa balança, né? O termo médio, a mediana vai ser o termo que fica no meio dos dois. A mediana aqui, ó, dos funcionários é o 300. Ah, pessoal, só uma coisa. Esqueci de falar, perdão. Olha a minha falha aí. Antes de eu definir a mediana, gente, já estava esquecendo isso, tá? Eu tenho que colocar os meus dados em rol, tá? Eu tinha esquecido disso, tá? Eu esqueci de falar isso para vocês. Então, vejam. Aqui eu tenho os 5 funcionários. Eu tenho que primeiro organizar em rol esses dados. Né? Ou seja, do menor para o maior. Então, vai ficar 100, 220... 100, 180, 220, 250 e 300. O valor do vale transporte deles. Primeira coisa, para mim definir a mediana, eu tenho que colocar os dados em rol. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar organizar numa balança. Né? Qual que é o termo mediano desses aqui? É o 220. Por quê, professor? Porque aqui eu vou ter separado bem certinho a mesma quantidade de termos. Né? Então aqui, 2 termos aqui, 2 termos aqui. Isso aqui é o que a gente chama de mediana, porque é o termo médio dos elementos. Para mim definir o termo médio, primeiro tem que colocar os dados em rol. Né? Então, para mim definir isso, tem que colocar a primeira coisa os dados em rol, para depois eu definir a mediana. A mediana é sempre esse termo do meio aqui.
tá? Agora, professor, e se eu tivesse mais um funcionário aqui que tivesse recebendo R$350? Vejam, aí já ia piorar o negócio. Por quê? Porque eu não vou conseguir encontrar o termo médio aqui, ó. Eu vou ter 3 de um lado e 2 do outro. Ou 3 desse lado e 2 do outro. Não vai dar certo. O que eu vou fazer para calcular a mediana nesses casos aqui, então? Presta atenção aqui, gente. Ó, aqui não tem como eu definir um ponto médio, um ponto do meio, a mediana desses 6 termos aqui. Não tem. O que eu vou fazer? Eu vou separar esses dois aqui, esses dois aqui. O que eu vou fazer? Vou somar os dois centrais, gente. Né? Ah, professor, mas não dá os dois centrais. Vai somar os 3 centrais, por exemplo, se for o caso. Né? Então, sempre vocês têm que deixar igualado, como se fosse uma balança. O mesmo número de termos de um lado e o mesmo número de termos do outro. Aqui tem 2 termos, aqui tem 2 termos. Aqui também tem 2 termos. O que vocês vão fazer? Vão somar esses 2 termos, o 220 mais o 250, dividir por 2. Aqui nós vamos ter, então, 470 dividido por 2. Que vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, 235. Ou seja, a mediana. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a quantidade de elementos for ímpar, é mais fácil. Vocês vão encontrar o termo mediano de cara. Como aqui agora nós temos um número par de funcionários, nós temos que usar essa tendência aqui, a tendência média central. Né? Somar os dois valores centrais e dividir por 2. Né? Fazer a média aritmética entre eles. Né? Fazer a média entre eles. Né? Como é 2, somei e dividi por 2. Né? E aí a mediana desses funcionários é R$235. A mediana, né, do salário desses funcionários é R$235. Tá bom, gente? Tudo bem com isso? Entenderam isso? Sim? Tranquilos ou não? Hein, gente? Uma pergunta? Não, gente? Nenhuma? Então, beleza, gente. Ótimo. A nossa aula de hoje seria isso, né? Eu ia começar a falar de moda agora, mas não ia dar tempo. Tá? Ia cortar a explicação. Na próxima aula, então, nós falamos mais sobre a parte da estatística e faremos uma breve retomada, assim, enunciando os tópicos que cairão no simulado. Tá bom, gente? Belezinha? Um abraço, se cuidem bastante e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!